Vamos abrir a Bíblia no texto do Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez um lodo e untou o lodo aos olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou enxergando, voltou vendo. Esse texto é profundamente interessante e tem uma mensagem divina para cada um de nós. Jesus está em Jerusalém. Se você vê o capítulo 8, nós temos ali a festa dos tabernáculos, todas as circunstâncias que estão rodando a realidade de Jesus. No capítulo 10, ele vai falar sobre o bom pastor. Então tem toda uma circunstância do que está acontecendo aqui no capítulo 9. E no capítulo 9, Jesus está passando, não se diz certo onde ele estava, não temos a localização, mas sabemos que ele estava passando por um lugar onde havia um homem cego de nascença. E se você ler depois na sua casa todo o capítulo 9, você vai observar que esse homem não somente era cego de nascença, como ele também mendigava, e toda a vizinhança conhecia aquele homem como um cego pedinte, um cego que mendiga. E Jesus está passando, e então ele encontra esse homem, ele vê esse homem ao longo do caminho. No versículo 2 está dizendo: E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Então, quando Jesus está passando, os discípulos estão caminhando com Jesus e eles observam que há um homem no meio do caminho. E eles indagam a Jesus, eles indagam o mestre, eles pedem um ensinamento, porque o entendimento do judeu a respeito da Torá, nesse contexto aqui, era de que se a humanidade pecou e está longe de Deus, e através do pecado da humanidade entrou a morte no mundo, logo toda doença é consequência de um pecado. Vou repetir. Se o homem, a humanidade pecou, e por isso entrou a morte no mundo, a morte é consequência do pecado, esse é o entendimento bíblico, logo qualquer circunstância de morte, qualquer doença, qualquer limitação que tira a plenitude da vida, que retira do ser humano viver em plenitude, uma limitação, ela impossibilita a plenitude da humanidade. Você quer ficar completo nas suas sensações, como enxergar. Se você é cego, você está limitado. No entendimento de um judeu, essa limitação, essa cegueira ou qualquer outra limitação, seja sensitiva ou paralisia, alguma coisa, alguma doença, a circunstância é pecado. Esse é o entendimento judaico. Então existe um princípio de culpa aqui. Existe uma culpa sobre todo mundo que é doente. Existe uma culpa sobre todo mundo que é acamado. Existe uma culpa sobre todo mundo que está numa circunstância contrária. E isso existe também nos nossos dias. Por vezes nós oramos pedindo uma resposta, outras vezes oramos pedindo uma bênção, lutamos e vamos atrás de conquistas e parece que não alcançamos. Buscamos respostas, buscamos curas, buscamos provisões, nos esforçamos com o nosso intelecto, com as nossas forças, buscamos diante de Deus e há momentos que a gente não alcança, há coisas que a gente não conquista, há respostas que a gente não chega a alcançar e logo vem um sentimento de culpa.
Um sentimento de que algo está errado. Eu fiz algo de errado diante de Deus. É um Deus que trabalha com retribuição. Se você fizer tudo bonitinho, você fizer tudo certinho, logo você vai ser abençoado. Agora, se você errar, se você fraquejar, se você falhar, logo eu vou te trazer uma doença, eu vou te trazer uma consequência. A gente traz uma realidade que é do todo, do macro, que é a realidade morte e pecado, e a gente coloca em qualquer circunstância. A gente coloca em qualquer realidade. Era o que os discípulos estavam fazendo e é o que nós fazemos por vezes quando não temos orações respondidas, quando não temos respostas, quando não alcançamos bênçãos, ou quando acontece alguma coisa contrária, alguma circunstância contrária, a gente fala, nossa, pequei, errei. Aonde está o meu pecado? Aonde está meu erro? E a gente se encontra por vezes como Jó, numa justiça retributiva. Numa justiça de que se há alguma circunstância errada, é porque eu fiz alguma coisa errada também. E a gente fica se martelando, fica se martirizando, fica se maltratando na mente, no coração. E por vezes ficamos com raiva mesmo de Deus. E olhamos para Deus como alguém ruim que nos traz o mal. E falamos com Deus, a culpa disso tudo não é somente minha, é sua. Você me esqueceu, você me abandonou, você não se importa comigo, você não me vê, você não me enxerga. E a gente coloca não somente a culpa em nós, mas colocamos também a culpa em Deus. Se as circunstâncias são contrárias, se eu sou cego, se eu estou mendigando, é porque eu fiz alguma coisa errada, ou é porque Deus está irado comigo e Deus nunca é bom. Deus é amoroso com o outro, Deus é misericordioso com o terceiro, Deus é bom com todo mundo. E por que Deus não é bom comigo? Senhor, qual é o meu pecado? Senhor, qual é a minha culpa? O que eu fiz de errado? Você precisa me esclarecer. Esse daqui é o pensamento. A gente já chega diante de Deus com o pensamento de que se algo está errado é porque é consequência do nosso pecado. E a gente se esquece da misericórdia, da graça e da cruz de Cristo. Os discípulos estão perguntando, mestre, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Culpa. Culpa na mente. Jesus respondendo disse, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E Jesus, ele não está negando aquilo que a gente fala sobre morte e pecado. A consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. No macro, isso é uma realidade. Mas Jesus trazendo para uma circunstância geográfica, uma circunstância local, ele fala, calma. Não é porque uma circunstância contrária está acontecendo na vida desse homem que logo há um pecado aqui. Não é porque ele é cego que ele pecou, os pais deles pecaram. Não é porque está acontecendo alguma coisa contrária na tua vida que há um pecado aí. E a gente trabalha quase que buscando em Deus aonde a gente está errando e anulando a cruz de Cristo. A gente anula a cruz do Calvário, a gente anula o efeito de Cristo nas nossas vidas. A gente desce no tanque batismal, a gente crê na cruz, crê na ressurreição, pede perdão pelos nossos pecados, no dia seguinte acontece alguma coisa contrária e a gente fala, o que eu fiz de errado? De quem eu falei mal? O que eu cobicei do meu próximo? Meu irmão, a gente peca todo dia. E se Deus fosse trazer a consequência de todos os nossos pecados, nós já estaríamos destruídos. Mas a cruz de Cristo, a misericórdia de Deus que se renova toda manhã, a graça de Deus que vem por meio da fé, que é dom de Deus, é a favor de Deus, é totalmente merecido por nós, ela é totalmente diária, ela vem todos os dias para nós, nos trazendo o consolo, nos trazendo um favor, nos trazendo a bênção, e não é porque uma circunstância está contrária na minha e na sua vida, que logo é consequência de um pecado. Às vezes são apenas circunstâncias, são apenas realidades da vida, dessa vida passageira, dessa vida momentânea. Imagina se Deus fosse trazer consequência de todos os nossos pecados, meus irmãos. Imagina isso. Nós estaríamos anulando a cruz de Cristo.
Mas Cristo morreu ao terceiro dia para que uma misericórdia fosse instaurada todos os dias. E toda manhã essa misericórdia é restaurada sobre nós. E nós vivemos debaixo da graça. Como Paulo escreve aos Romanos. Ou você é escravo da lei ou é escravo da graça. E nós somos escravos da graça de Deus. Jesus está falando aqui. Não tem nada de pecado nessa história. Tem nada de erro aqui, não. Convém que o poder de Deus se manifeste. Jesus, ele não olha para o passado. Ele olha agora para o momento e para a oportunidade. Que está diante dele, o que ele está vendo ali, a oportunidade de fazer a obra, é isso que Jesus está fazendo. O problema de viver no passado. Quando nós vivemos no passado, nós vivemos debaixo de culpa. Quando nós vivemos no passado, nós vivemos debaixo de trevas, de escuridão. O passado tem parado eu e você, meu irmão. O passado impossibilita a gente de olhar para o futuro e viver o presente. O passado limita a minha mente de fazer novas metas, de traçar novos percursos, de imaginar novas possibilidades, de conquistar novas possibilidades, de criar novas conexões com pessoas. Por quê? Porque nós vivemos de passado. Pai que não fala com filho, filha que não fala com a mãe, por causa do que aconteceu no passado. Marido e mulher que não se dão bem até hoje, porque algo está mal resolvido no passado. Limitações na nossa vida, circunstâncias, a gente não consegue estudar, a gente não consegue um cargo novo na empresa, uma nova porta de emprego. Por quê? Porque nós nos sentimos inferiores, nós nos sentimos limitados, nós nos sentimos engessados por circunstâncias que vivemos no passado. Meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora, eu quero fazer um convite a você. Deixe o seu passado para trás. Guarde as boas memórias. Faça como o profeta Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que ainda pode me dar esperança. O que passou de ruim, deixa para trás, meu irmão. E isso acontece com a gente todo dia, não é mesmo? Todo dia nós temos que fazer esse exercício mental e um exercício espiritual. Às vezes eu acordo de manhã e começo a pensar em coisas que passaram. Coisas que eu fiz com alguém ou que alguém fez comigo. Palavras malditas que eu proferi, ou palavras malditas que alguém proferiu contrárias a mim. Palavras que me feriram, circunstâncias que me feriram, coisas que fizeram contrário a mim. E quando a gente vê, a gente está ficando mal, ficando para baixo. E isso é tão real na nossa vida que a gente vai se encurvando. Quando a gente vê, a gente está encurvado, cabisbaixo, cabeça baixa. Quando vê, a gente está trancado dentro do quarto, não quer ver ninguém, não quer ver a luz do dia. Meu irmão, o passado está destruindo o teu presente. Ah, pastor, porque quando a gente viveu aquilo... E isso está em todas as circunstâncias da nossa vida. Isso está não somente na nossa casa, na nossa diária, como também está nas circunstâncias da igreja. A gente tem que trazer as boas memórias e deixar as coisas ruins para trás. Perdoar, liberar perdão e não mais viver de passado, porque em 1935 Deus fez algo na minha vida, meu irmão, aleluia, mas o que ficou de ruim tu deixa para trás e viva o presente, porque Deus tem coisas novas para nós. Não, pastor, mas há 500 anos atrás, em 1517, Martim Lutero foi lá, e Martim Lutero e os reformadores, isso tudo é muito importante, é muito bom, é edificante, mas é passado. E o que nós estamos fazendo hoje como igreja? O que nós vamos construir pelo reino de Deus hoje? O que Deus está chamando você hoje para fazer? Não pare de viver o passado, os pecados que o pai e a mãe cometeram, os pecados que os avós cometeram, o pecado que esse homem cometeu no ventre da mãe dele. Não, Jesus olha para o hoje, para o agora. Qual é a oportunidade que você e eu temos para viver em Deus algo novo? É agora. É agora, é o hoje. Oportunidades novas, um novo dia, uma nova hora. Chega de passado, gente.
Pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas era tão bom. Mas pode ser bom ainda, meu irmão. Basta você querer. Ó, tá aqui dentro, ó. Tá aqui dentro o segredo. Ora a Deus para mudar o teu foco, a tua visão, a tua mente, renovando a tua mente. Lembra? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, uma mente renovada. Todos os dias nós temos que pedir a Deus: Senhor, renova minha mente. Isso acontece com a gente, meu irmão. Se a gente ficar pensando no passado, aquilo vai acabando com a gente. Quando a gente vê, a gente está até doente. Doenças psicossomáticas, doença da alma, da psique, que vai trazendo para o corpo. Quando você vê, você está com o cabelo branco. Quando você vê, você está com doença, está estressado, está cabisbaixo, está triste, está chorando por coisas que aconteceram há 5 anos atrás. Aí chega uma mensagem no WhatsApp: lembra quando aquela pessoa te falou isso? Em 2013? Não lembro. Pô, tu não lembra? Não lembro e não quero saber, já passou. A gente está entrando em junho de 2020, quais são as possibilidades que eu tenho para o hoje? Esquece quem pecou, Jesus não está nem aí para quem pecou. Jesus está falando: olha, ninguém pecou, não importa quem pecou. Olha esse homem aqui diante de mim, é oportunidade, gente, é oportunidade de cura. Os discípulos estão preocupados com quem pecou. Está dando para entender? Deus encarnado, um cego. Deus encarnado, um cego, olha isso. Deus encarnado, um cego. Os discípulos estão perguntando: quem pecou? Pelo amor de Deus. Acorda para a vida. Versículo 5. Versículo 4 e 5. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Nesses 2 versículos, nós temos um segredo muito importante. Preste atenção nisso, você que está me escutando. Versículo 4 ele diz: eu preciso fazer as obras daquele que me enviou. E no versículo 5 ele diz: eu sou a luz do mundo. Ouça isso com atenção. Jesus está de frente com um cego. Um cego é alguém que não pode ver. Um cego é alguém que vive em trevas. Um cego é desprovido da luz do dia. Um cego é desprovido da claridade, da beleza da luz. Ele está limitado a não enxergar. Não há possibilidade dele ver a luz. E Jesus está dizendo o quê? Eu sou a luz do mundo. Eu sou aqueles que faz todas as pessoas enxergarem. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que o perdão dele nos transforma de tal maneira que tira toda a treva, tira toda a escuridão no nosso olhar, na nossa possibilidade de enxergar, nas possibilidades de vida que há diante de nós. Jesus está dizendo: quando eu chego, o que era pecado vira superabundância e graça. Quando eu chego, o que era culpa vira libertação. Quando eu chego, o que são trevas vira luz. Quando eu chego, quem estava preso no passado, no pecado, no lodo, no lamaçal de problemas, vê uma libertação, uma restauração, uma transformação. É isso que Jesus está falando. Eu sou a luz do mundo, sou eu que dou entendimento aos homens, sou eu que abro as mentes. Os espíritos das trevas, eles são espíritos de trevas, porque trevas são escuridão. Escuridão e trevas na Bíblia significa falta de entendimento, falta de visão, falta de oportunidade de entendimento, de esclarecimento. E Tiago vai dizer que o nosso Deus é o Pai das luzes, é Ele quem nos dá luz, Ele quem nos faz enxergar, Ele quem nos traz claridade, Ele que nos faz entender. Ele que nos traz possibilidades. Aquele que estava no pecado, agora está em liberdade. Aquele que não amava, agora ama até os seus inimigos. Aquele que roubava, agora não furta. Antes trabalha, ajunta e ajuda. Aquele que mentia, difamava, agora ele diz palavras de bênção. Não mais palavras de maldição, mas palavras de cura, palavras de bem, de restauração. Antes andava em trevas, agora anda em luz. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Ele é o Filho de Deus Pai, que é o Pai das luzes. Entendimento,
libertação, restauração das mentes. Ele abre as mentes. Meu irmão, se você está com dificuldade de enxergar algo em Deus, eu quero te convidar, faça uma oração e peça, Senhor, me ajuda a entender. Pastor, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo aqui dentro de casa. É um caos, uma briga, uma luta. Peça para a luz do Senhor entrar aí na sua casa. Senhor, pastor, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo lá na empresa. Fofoca, difamação, perseguição, trevas, confusão. Peça para a luz do Senhor entrar lá naquela empresa. Pastor, eu não estou conseguindo ter fé. Eu não consigo orar mais, eu não consigo acreditar, eu não consigo falar com Deus. Peça para a luz do Evangelho iluminar o seu coração e a sua mente. Pastor, eu não consigo mais ter um momento com Deus. Eu não consigo mais ler as Escrituras e ouvir a voz do Senhor. Peça para que a luz do Evangelho de Deus ilumine a sua mente. Pastor, parece que é tudo confusão. É o coronavírus, é crise política, é crise na economia, é briga para todo lado, é racismo, é roubo, é maldade para todo lado. Os homens estão se matando, é trevas para todo lado. Peça que a luz do Evangelho de Deus ilumine o seu coração e a sua mente, que você tenha paz e calmaria através da luz do Senhor. A Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz que o homem espiritual de ninguém é discernido, mas ele discerne bem todas as coisas. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. É isso que é o Evangelho de Deus. É essa que é a mente de Cristo. É uma luz que clareia a nossa vida. É uma luz que interpreta as circunstâncias. É uma luz que transforma a nossa vida e as vidas que estão ao redor. Cristo é a luz do mundo que dá visão a todos os cegos que não conseguem enxergar e ver. Essa é a luz do mundo. E aí Jesus está dizendo, eu sou o enviado, aquele que o Pai enviou para trabalhar no mundo. Olha que interessante. Só que ele faz algo aqui, no versículo 7 ele diz, você agora vai, e daqui a pouco eu volto no 6. Mas ele está falando no versículo 4, eu sou o enviado. E aí ele coloca o lodo nos olhos do cego e fala, agora você vai lá no tanque de Siloé, que quer dizer o quê? O enviado. Em outras palavras, esse tanque, o tanque de Siloé, o tanque do enviado, simboliza Jesus, representa Jesus. Jesus é a água que nos purifica. Jesus é a água que nos abre os olhos. Jesus é a água que nos lava. Jesus é a água que nos purifica. Jesus é a água que serve para lavar a escuridão e libertar para a luz. Você já entrou num local que está sujo? Eu vinha conversando ainda há pouco com o Jô. Você já entrou num local de obra? Tem aquela poeira fina, as janelas estão sujas, poeira para todo lado, começa a dar alergia. Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Jogar água e tudo. Eu vou jogar água nisso aqui tudo, por quê? Porque a água purifica da sujeira. A água aqui é o enviado. E quem é o enviado? É Cristo. Está com dúvida? Tudo parece escuridão, confusão, sujeira. Chama por Jesus. A água viva. A água que nos purifica. A água que nos transforma. Aleluia. Glórias a Deus. Só que no versículo 6 ele faz algo muito interessante. Versículo 6 ele diz assim, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a sua saliva fez um lodo e untou os olhos com aquele lodo. Que interessante, né, meus irmãos? Jesus cospe no chão, faz um lodo e coloca no rosto daquele homem. Jesus nos traz de volta a realidade que nós pertencemos. Eu gostaria que você, agora que está me ouvindo, prestasse muita atenção nessa palavra. A palavra humildade, de humus, de terra úmida,
A palavra humildade, no seu original, vem de terra úmida, de barro moldável, de terra que você pode moldar e trabalhar nela. Nós somos assim. Nós viemos do barro, nós viemos do pó. Jesus pega algo que é humilhante, a saliva e o barro, e coloca no rosto daquele homem. Em outras palavras, Jesus está lembrando quem ele é. Jesus está mostrando quem é que está fazendo a cura. Jesus está pegando aquilo e trazendo humildade para aquele homem. Está colocando aqui, ó, nas vistas, aonde nós podemos entender, aonde nós podemos discernir, aonde nós podemos interpretar através da sensação da visão. Jesus está trazendo o lodo e a lama, colocando aqui, falando em outras palavras, lembra-te que tu és pó, seja humilde. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está pegando o lodo, o pó da terra e lembrando da humildade, do humus. Lembrando, seu intelecto, suas capacidades, suas visões, seus dotes são dom de Deus. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todos os dons que eu e você temos, meus irmãos, são favores de Deus. Por isso, humildade. O chamado do Evangelho é um chamado para servir. Se você tem um dom e você não coloca para servir, esse dom não serve para nada. Se você tem um favor divino, uma bênção de Deus, um dote, que seja enxergar, e você não coloca em serviço de alguém, não coloca em serviço do reino, não coloca em serviço da igreja, não serve para nada. Não serve para nada. Você não passa de um soberbo, de um orgulhoso. Se eu pensar que eu sou alguma coisa porque eu tenho um dom, eu não passo de um soberbo, de um orgulhoso, de alguém que me acha muito. E Jesus está mostrando aqui para esse homem, para todo mundo que está vendo. Olha só, esse homem vai voltar a ver, mas é bom ele ficar humilde, porque ele é isso aqui, ó. Ele é o barro, ele é o pó, humildade. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Mas nós somos preguiçosos, nós somos vaidosos, nós somos cheios de si, nós não temos tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo, não tem como. Ah, pastor, eu estou atarefado. Lembra-te de quem tu és, que tu és pó. Lembra que se Deus fizer assim, a gente vai embora, meu irmão. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Aleluia. E aí Jesus manda ele lá no tanque do enviado. Vai lá agora, lava essa lama do teu rosto. Versículo 8. Ele foi, versículo 7. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes conheciam ele, viram que ele era o cego e diziam, não era este que estava sentado e mendigava? Olha só que história interessante. Os discípulos pensam no passado, Jesus vê a possibilidade do presente, Jesus nos lembra quem nós somos, lembra que Ele é a luz e que Ele é a água que nos purifica, nos traz ao caminho da humildade, ao caminho do servo, nos lembra quem nós somos e quem Ele é, e nos possibilita novamente de ver. Nos traz novamente a possibilidade de enxergar, nos traz novo entendimento, nos traz visão, nos traz discernimento. Através da visão, eu vejo o outro. E eu sei que o outro não sou eu. Através da visão, eu vejo o que está na minha frente e eu posso não tropeçar. Através da visão, eu posso ter troca. Eu posso analisar se é favorável ou desfavorável. Através da visão, eu vejo os espaçamentos. Eu entendo o que é alto e o que é baixo. O que é grande e o que é pequeno. Através da visão, eu discerno todas as coisas. Porque Deus nos possibilita de enxergar. Deus nos possibilita de ver. E aqui eu falo não somente da visão da matéria, mas de uma visão espiritual e psicológica. O que é que tem fechado os teus olhos? O que é que tem feito você não enxergar? O que tem limitado as possibilidades para você? Seu passado? A culpa? A opinião dos outros, dos discípulos? Ou a soberba de achar que você vai enxergar sozinho?
Esse homem foi humilhado para lembrar da humildade. O enviado nos quer lavar. O enviado, ele é a água que nos purifica. O enviado é a luz que nos ilumina. O enviado é o que nos possibilita de ver. Abra os seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Veja novas possibilidades. Veja novas chances. Se é sujeira, se é desorganização, se é falta de tempo, falta de perspectiva, peça que a água do tanque de Siloé, do enviado, lave tudo. Se é escuridão, se você não consegue perceber, não consegue discernir, não consegue enxergar, não consegue contemplar, peça que a luz do mundo traga luz aos seus olhos e ao seu entendimento. Mas volte a ver nessa noite. Volte a enxergar novas chances. Volte a enxergar novas possibilidades. Volte a ter luz. Volte a ter água. Volte a ter visão. Chega de culpa. Chega de passado. Vida. Água. Luz. Jesus. A luz dos homens. A água que nos purifica. E aquele que nos faz ver. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. E que essa palavra fique guardada nos nossos corações. Amém.